Las Vegas, 3h17 da manhã. 9 de janeiro de 2019. A Strip, a famosa avenida dos cassinos, tinha se acalmado. As máquinas caça-níqueis zumbindo suavemente, enquanto o Wynn Casino se preparava para um novo dia. As câmeras de vigilância registraram o que se tornariam os 23 minutos mais estudados na história dos Jogos de Nevada. Um faxineiro empurrando um carrinho cinza pelo chão de mármore, parando perto do caixa, acenando para um guarda sonolento e, em seguida, deslizando por um corredor restrito. Para quem estivesse observando, parecia rotina. Mas quando Miguel Sanos reapareceu, seu carrinho carregava mais do que produtos de limpeza. Escondidos sob sacos de lixo estavam 38 milhões de dólares em fichas de cassino de alto valor, roubados bem debaixo do nariz do sistema de segurança mais avançado do mundo. Ao amanhecer, tanto Miguel quanto as fichas haviam desaparecido, deixando apenas imagens de segurança e um mistério que assombraria os investigadores. Cassinos vigiam jogadores, não faxineiros, observou o agente do FBI Robert Chen. Miguel explorou sua invisibilidade, anos de conhecimento interno e desespero financeiro para realizar um dos trabalhos internos mais audaciosos da história de Las Vegas. Antes de te contar a história completa, só tenho um pequeno favor a pedir. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e me diga nos comentários: de que cidade você está assistindo? É sempre incrível ver até onde essa audiência chega. Agora vamos voltar à história. Miguel Eduardo Sanos nasceu em 3 de dezembro de 1972 em Guadalajara, no México. Era o filho mais velho de uma família que, por gerações, ganhava a vida com trabalho honesto. Seu pai trabalhava na construção civil. Sua mãe limpava casas de famílias ricas. Miguel aprendeu desde cedo que trabalho duro e invisibilidade eram muitas vezes sinônimos. As pessoas que construíam e mantinham o mundo raramente eram as que desfrutavam de suas recompensas. Miguel atravessou a fronteira do Zipormanen legalmente em 1995, aos 23 anos, com um visto de trabalho e sonhos de prosperidade que pareciam alcançáveis em um país onde o esforço era supostamente recompensado com oportunidade. Ele se estabeleceu em Las Vegas, atraído pelo boom da construção que transformava o deserto em um império do entretenimento. Por 5 anos, Miguel trabalhou na construção durante o dia e estudou inglês à noite, construindo lentamente as habilidades linguísticas e o conhecimento cultural necessários para navegar na sociedade americana. Ele era metódico, paciente e possuía a determinação silenciosa que caracterizava os imigrantes que entendiam que o sucesso na América exigia tanto persistência quanto adaptabilidade. Em 2000, Miguel casou-se com Helena Rodrigues, uma enfermeira que conheceu na igreja católica local. O casamento gerou 2 filhos, Carlos, nascido em 2001, e Sofia, em 2003. E por vários anos, a vida de Miguel seguiu a trajetória que ele havia imaginado quando cruzou a fronteira. Miguel era o tipo de marido e pai que toda mulher espera ter, lembra Helena, falando com os investigadores anos depois. Ele trabalhava incrivelmente duro, nunca faltava um dia e sempre colocava sua família em primeiro lugar. Ele não era ambicioso no sentido tradicional, mas era absolutamente dedicado a prover para seus filhos. O boom da construção que atraiu Miguel para Las Vegas também proporcionou emprego estável no início dos anos 2000. Ele trabalhou em vários grandes projetos de cassinos, incluindo reformas no Wynn Casino, o que mais tarde lhe daria um conhecimento íntimo da planta e dos sistemas de segurança do edifício. Mas a crise financeira de 2008 devastou a construção em Las Vegas, e Miguel se viu desempregado pela primeira vez desde que chegou à América. Os empregos na construção desapareceram da noite para o dia, e as habilidades que sustentaram sua família por mais de uma década, de repente não tinham mais valor de mercado. A recessão atingiu Las Vegas com mais força do que quase qualquer outro lugar do país, explica a economista doutora Patrícia Valdez. Trabalhadores da construção como Miguel enfrentaram uma tempestade perfeita de desemprego, hipotecas com valor maior que o do imóvel e oportunidades limitadas para reciclagem ou transição de carreira. A resposta de Miguel ao desemprego foi característica de sua natureza metódica. Ele aceitou o primeiro emprego estável que conseguiu encontrar e se comprometeu totalmente.
Em março de 2009, o Wynn Casino o contratou como funcionário da limpeza do turno da noite, ganhando $11,50 por hora. Um corte salarial significativo em relação à construção, mas ainda assim um emprego. Miguel abordou o trabalho de limpeza com o mesmo profissionalismo que tinha na construção. Lembra seu supervisor, James Park. Ele era sempre pontual, nunca reclamava das tarefas e se orgulhava de fazer o trabalho corretamente. Em uma indústria com alta rotatividade, Miguel era exatamente o tipo de funcionário que valorizávamos. Durante 10 anos, Miguel aperfeiçoou as rotinas do trabalho de limpeza do cassino. Ele aprendeu cada corredor, cada área de serviço, cada espaço escondido no vasto complexo. Ele entendia os ritmos da operação de 24 horas do cassino. Quando as multidões atingiam o pico, quando a segurança estava mais vigilante, quando as trocas de turno criavam breves janelas de vigilância reduzida. Mas mais importante, Miguel aprendeu a psicologia da invisibilidade. Os funcionários da limpeza do turno da noite ocupam uma posição única na hierarquia do cassino. Eles têm acesso a praticamente todas as áreas do edifício. Trabalham quando a supervisão é mínima e são tão completamente ignorados por outros funcionários que se tornam funcionalmente invisíveis. Miguel podia trabalhar um turno inteiro e interagir com dezenas de funcionários sem que nenhum deles realmente o notasse, explica a socióloga do trabalho doutora Ângela Rodrigues. Os funcionários da limpeza, especialmente os do turno da noite, existem em um ponto cego psicológico. As pessoas os veem, mas não os enxergam de verdade. Essa invisibilidade provou ser tanto a proteção quanto a oportunidade de Miguel. Enquanto as câmeras de segurança registravam todos os seus movimentos, a atenção humana o filtrava como ruído de fundo, apenas mais uma parte da engrenagem operacional do cassino. Enquanto isso, a vida pessoal de Miguel se deteriorava. Em 2015, a vida de Miguel Sanos começou a se desfazer da maneira silenciosa e sistemática com que a pressão financeira destrói famílias. Seu salário de faxineiro, que nunca fora suficiente para sustentar uma família de 4 pessoas em Las Vegas, estava sendo corroído pela inflação e pelo aumento dos custos, enquanto permanecia estagnado. O ponto de ruptura veio quando Helena foi diagnosticada com diabetes, necessitando de medicamentos caros e acompanhamento médico regular que seu plano de saúde mal cobria. As despesas médicas adicionais, combinadas com os custos normais de criar 2 adolescentes, levaram as finanças de Miguel ao limite. Miguel trabalhava 50 horas por semana e ainda não conseguia cobrir nossas despesas básicas, lembra Helena. Ele começou a fazer turnos extras, trabalhando 6, às vezes 7 dias por semana, mas nunca era suficiente. Estávamos nos afogando em contas médicas e dívidas de cartão de crédito. A condição de Helena piorou em 2016, exigindo medicamentos mais caros e, eventualmente, forçando-a a reduzir suas horas de trabalho como enfermeira. A perda de sua renda criou uma crise financeira que Miguel tentou resolver com medidas cada vez mais desesperadas. Primeiro, ele fez empréstimos de curto prazo com juros altíssimos. Quando estes se tornaram incontroláveis, ele pegou um empréstimo usando o título de seu carro. Quando isso se mostrou insuficiente, ele começou a usar cartões de crédito para pagar necessidades básicas. Miguel estava preso na armadilha da pobreza que destrói milhões de famílias americanas, explica o conselheiro financeiro Dr. Michael Torres. Quando você vive de salário em salário, qualquer despesa inesperada pode desencadear uma espiral de dívidas da qual é impossível escapar com uma renda normal. O estresse da pressão financeira começou a afetar seu casamento e seu relacionamento com os filhos. Helena o achava retraído e cada vez mais reservado sobre as finanças. Seus filhos, agora no ensino médio, começavam a entender que sua família passava por dificuldades que seus colegas não enfrentavam. Miguel começou a trabalhar turnos extras não apenas pelo dinheiro, mas para evitar estar em casa, explica Helena. Acho que ele se sentia um fracassado como provedor e não suportava ver a decepção nos rostos de seus filhos quando tínhamos que dizer que não podíamos pagar por coisas que seus amigos davam como certas. O ponto de ruptura veio em dezembro de 2018, quando a condição médica de Helena exigiu uma hospitalização de emergência. As contas médicas resultantes, combinadas com a perda de salário de Miguel por cuidar dela, elevaram sua dívida para mais de $85 mil,
uma quantia que levaria décadas para pagar. Miguel veio me ver no hospital e simplesmente desabou, lembra Helena. Ele repetia: não consigo sustentar minha família. Eu trabalho todos os dias, faço tudo certo, mas não consigo. Foi durante esse período de desespero máximo que Miguel começou a notar algo no trabalho que mudaria sua vida para sempre. A rotina em torno das fichas de cassino, de alto valor durante as horas da madrugada, quando o cassino estava essencialmente fechado. O desespero faz as pessoas notarem oportunidades que normalmente ignorariam, observa a psicóloga criminal, doutora Jennifer Lowe. Miguel havia passado por aquelas áreas de armazenamento de fichas milhares de vezes. Mas a pressão financeira criou uma nova lente através da qual ele via seu ambiente. O que Miguel descobriu foi que o sofisticado aparato de segurança do cassino tinha uma vulnerabilidade que ninguém havia reconhecido. Ele foi projetado para monitorar pessoas que tentavam tirar dinheiro do cassino, não pessoas que deveriam estar lá, mantendo o prédio. A transformação de Miguel Sanos de funcionário de confiança a ladrão mestre começou com uma observação rotineira. Durante as horas da madrugada, fichas de cassino de alto valor eram armazenadas em áreas supostamente seguras, que eram surpreendentemente acessíveis à equipe de limpeza. O Wynn Casino operava em um ciclo de 24 horas, mas seu ritmo diminuía drasticamente entre 3 e 6 da manhã. Durante essas horas, o processamento das fichas seguia uma sequência previsível. As fichas do dia anterior eram coletadas, contadas e preparadas para retornar às áreas de jogo ou para serem transportadas para cofres seguros. Cassinos lidam com enormes volumes de fichas diariamente, explica o consultor da indústria de jogos Robert King. Durante o horário de pico, as fichas estão em constante movimento. Mas durante a madrugada, esse movimento diminui, criando situações de armazenamento temporário. As tarefas de limpeza de Miguel exigiam que ele limpasse áreas por todo o cassino, incluindo corredores de serviço e escritórios onde ocorria o processamento de fichas. Ao longo de quase uma década de trabalho no turno da noite, ele havia observado os padrões com tanta frequência que eles se tornaram conhecimento implícito, até que o desespero financeiro o fez ver esses padrões através de uma lente criminal. A descoberta crucial veio no final de dezembro de 2018, quando Miguel notou que fichas de alto valor eram temporariamente armazenadas em contêineres selados em uma área de serviço adjacente ao caixa principal. Os contêineres eram protegidos com fechaduras industriais padrão, em vez de equipamentos de alta segurança de nível bancário, e a área era monitorada por câmeras, mas não observada continuamente por guardas humanos. Miguel percebeu que a segurança do cassino foi projetada com base na suposição de que apenas pessoal autorizado teria acesso a essas áreas, explica a ex-agente do FBI Maria Santos. Eles tinham sistemas elaborados para impedir o acesso não autorizado, mas sistemas mínimos para monitorar o pessoal autorizado que já estava lá dentro. Miguel começou a documentar os padrões que observava, mantendo notas mentais sobre horários, níveis de pessoal e procedimentos de segurança. Ele notou que durante a madrugada, os guardas de segurança muitas vezes confiavam no monitoramento por câmera, em vez de patrulhas físicas, especialmente em áreas de serviço onde não havia jogo público. Mais importante, Miguel descobriu que seu cartão de acesso de limpeza lhe dava entrada em áreas que muitos outros funcionários não podiam acessar. A lógica era simples. Os faxineiros precisavam limpar em todos os lugares, então recebiam um acesso mais amplo. Os privilégios de acesso de Miguel eram, na verdade, maiores do que os de muitos guardas de segurança, admite o ex-diretor de segurança do Wynn, David Chen. Nunca ocorreu a ninguém que esse acesso pudesse ser explorado para um roubo. A oportunidade específica que impulsionaria o plano de Miguel veio da observação da rotina de processamento noturno de fichas. Entre aproximadamente 3 e 4 da manhã, as fichas de alto valor eram colocadas em contêineres selados, aguardando transporte para os cofres. Durante essa janela, os contêineres estavam tecnicamente seguros, mas praticamente vulneráveis. Estavam trancados, mas sem alarme, vigiados por câmeras, mas não monitorados continuamente por humanos e acessíveis a qualquer pessoa com autorização de limpeza. Miguel identificou uma lacuna na filosofia de segurança do cassino, explicou a especialista doutora Sara Martinez.
O sistema foi projetado para prevenir ameaças externas e monitorar o comportamento dos clientes, mas presumia que a equipe interna era confiável por definição. As observações de Miguel revelaram que, durante o período crítico, apenas 2 guardas monitoravam ativamente as áreas de armazenamento. Esses guardas eram responsáveis por todo o complexo e, muitas vezes, focavam sua atenção nas áreas onde os clientes ainda estavam presentes. Miguel entendeu algo que os projetistas de segurança haviam esquecido. Reflete a doutora Martinez. O momento mais perigoso para roubo interno não é quando a segurança está mais vigilante. É quando a segurança está mais cansada e distraída. Armado com esse conhecimento, Miguel começou a desenvolver um plano que exploraria não apenas as vulnerabilidades físicas, mas também os pontos cegos psicológicos que tornavam os faxineiros invisíveis. Janeiro de 2019 levou Miguel Sanos ao estágio final do planejamento do que se tornaria o roubo interno mais audacioso da história de Las Vegas. A condição médica de sua esposa, Helena, havia se estabilizado, mas o dano financeiro estava feito. A dívida deles atingiu níveis insuperáveis, e Miguel enfrentava a perspectiva de falência e seu impacto devastador no futuro de seus filhos. Miguel era um homem que havia esgotado todas as opções legítimas, explica a conselheira financeira doutora Patrícia Valdez. Ele havia trabalhado turnos extras, conseguido segundos empregos, pedido empréstimos contra tudo o que possuía. Quando as opções legais se esgotam, algumas pessoas recorrem às ilegais. O plano de Miguel era elegante em sua simplicidade. Ele usaria seu acesso legítimo a áreas seguras para remover fichas de cassino de alto valor durante as horas da madrugada, quando a segurança era mínima e as atividades de limpeza eram rotineiras. A principal percepção que impulsionou o plano de Miguel foi entender que a segurança do cassino foi projetada para monitorar comportamentos incomuns, não comportamentos de rotina. Um faxineiro se movendo por áreas seguras, com equipamento de limpeza, durante a madrugada, não era incomum. Era exatamente o que se esperava dele. Miguel percebeu que a melhor maneira de roubar um cassino não era evitar a detecção, era se esconder à vista de todos, explica a especialista em comportamento criminal, doutora Ângela Rodrigues. Ao fazer seu roubo parecer um trabalho de limpeza de rotina, ele poderia cometer o crime enquanto era gravado pelas câmeras. A preparação de Miguel foi metódica e paciente. Ele passou semanas testando vários aspectos de seu plano, sem cometer nenhum crime. Ele experimentou carregar objetos pesados em seu carrinho para simular o peso dos contêineres de fichas. Ele cronometrou seus movimentos por diferentes áreas do cassino para identificar as rotas mais eficientes. Ele estudou as rotações dos guardas e a cobertura das câmeras para entender quando e onde seria mais vulnerável. Miguel abordou o planejamento de seu roubo como um engenheiro resolvendo um problema técnico. Observa o analista comportamental do FBI, Dr. Michael Rodrigues. Ele foi sistemático, metódico e extraordinariamente paciente. Ele passou meses se preparando para um crime que levaria menos de 30 minutos para ser executado. A oportunidade específica que Miguel planejava explorar ocorria durante a rotina noturna de processamento de fichas. Entre 3 e 4 da manhã, as fichas de alto valor eram colocadas em contêineres selados. Durante essa janela de tempo, os contêineres estavam seguros, mas não sob vigilância humana direta. O plano de Miguel envolvia acessar a área de serviço durante suas rondas de limpeza, remover vários contêineres e escondê-los em seu carrinho. Ele então transportaria as fichas para uma área menos segura, onde poderia transferi-las para seu veículo pessoal. A genialidade do plano de Miguel era que cada ação individual era algo que ele estava autorizado a fazer, explicou o consultor de segurança Robert Park. Ele tinha acesso legítimo às áreas seguras, razões legítimas para estar lá durante a madrugada e equipamento legítimo para transportar materiais. Miguel identificou 9 de janeiro de 2019 como a data ideal para seu roubo. A data caía durante um período lento após o feriado de Ano Novo, quando os níveis de pessoal eram reduzidos e o pessoal de segurança lidava com o cansaço pós-feriado. Mais importante, os volumes de processamento de fichas durante a noite eram maiores do que o normal. Miguel escolheu o momento perfeitamente, admite o ex-diretor de segurança do Wynn, David Chen.
9 de janeiro era exatamente o tipo de noite em que nossa equipe de segurança estaria cansada, com poucos funcionários e focada no monitoramento de rotina. O elemento final do plano de Miguel envolvia a preparação para sua fuga e desaparecimento. Ele havia comprado uma van usada com um nome falso, alugado um depósito em Henderson e preparado suprimentos que lhe permitiriam transportar e esconder as fichas roubadas. Miguel entendeu que roubar as fichas era apenas o primeiro desafio, explica a especialista em lavagem de dinheiro, doutora Jennifer Torres. As fichas de cassino são instrumentos financeiros sofisticados com recursos de segurança embutidos. Convertê-las em dinheiro exigiria um planejamento cuidadoso e um risco considerável. À medida que 9 de janeiro se aproximava, Miguel Sanos estava pronto para executar um plano que havia consumido meses de sua vida. O dia 9 de janeiro de 2019 chegou com um frio cortante do deserto. Miguel Sanos começou seu turno às 11 da noite, registrando sua entrada com a mesma pontualidade que caracterizou seus quase 10 anos de trabalho no Wynn Casino. Miguel não demonstrou nenhum sinal de nervosismo ou comportamento incomum quando chegou para trabalhar naquela noite. Lembra seu supervisor, James Park. Ele parecia completamente normal, talvez até mais focado do que o habitual. O turno de Miguel começou com suas rotinas padrão: reabastecer suprimentos, esvaziar lixeiras e limpar banheiros nas áreas públicas do cassino. Durante as primeiras 4 horas, Miguel desempenhou suas funções exatamente como havia feito milhares de vezes. O ritmo noturno do cassino seguiu seu padrão usual. Por volta da 1 da manhã, a atividade de jogo diminuiu significativamente. Os guardas de segurança se acomodaram em suas rotinas de fim de noite, focando principalmente nos clientes restantes. A segurança noturna em cassinos opera com princípios diferentes da diurna, explica o ex-diretor de segurança, David Chen. Durante o horário de pico, procuramos por trapaceiros profissionais e tentativas de roubo organizadas. Durante a madrugada, lidamos principalmente com clientes embriagados e atividades de manutenção de rotina. Às 2h30 da manhã, Miguel iniciou a sequência de ações que mudaria sua vida para sempre. Ele começou posicionando seu carrinho de limpeza em um corredor de serviço adjacente ao caixa principal, carregando-o com suprimentos padrão e vários recipientes vazios que mais tarde conteriam as fichas roubadas. O momento crítico veio às 2h58, quando os guardas de segurança foram distraídos por uma pequena briga entre clientes embriagados na área de pôquer. Enquanto os guardas se concentravam em resolver o tumulto, Miguel usou seu cartão de acesso para entrar na área de serviço segura. O timing de Miguel foi perfeito, admite a consultora de segurança, doutora Sara Martinez. Ele havia estudado as rotações dos guardas e os padrões típicos de distração o suficiente para prever quando a atenção da segurança estaria focada em outro lugar. As câmeras de segurança registraram a entrada de Miguel na área segura às 3h04. A filmagem o mostra se movendo com calma e eficiência, usando um alicate que ele havia escondido para abrir as fechaduras industriais. Miguel trabalhou com a precisão de alguém que ensaiou essas ações muitas vezes. Observa o analista comportamental do FBI, Dr. Rodrigues. Cada movimento era econômico e proposital. Ele não estava com pressa, mas também não estava perdendo tempo. Os contêineres que Miguel selecionou continham principalmente fichas de 5 mil e 25 mil dólares, as de maior valor em circulação. Cada container continha aproximadamente de 2 a 3 milhões de dólares, e Miguel conseguiu carregar 6 deles. Miguel escolheu seus alvos perfeitamente, explica o especialista da indústria de jogos Robert King. Fichas de alta denominação têm a melhor relação valor-peso e são as mais difíceis para os cassinos rastrearem. Às 3h19, Miguel saiu da área segura com seu carrinho agora carregado com aproximadamente 38 milhões de dólares em fichas, escondidas sob suprimentos de limpeza. A filmagem o mostra se movendo pelos corredores de serviço com o mesmo ritmo medido que usara em milhares de tarefas rotineiras. O momento mais perigoso ocorreu às 3h22, quando ele encontrou o guarda de segurança, Robert Mitchell. Mitchell disse mais tarde aos investigadores que havia falado brevemente com Miguel, mas não notou nada em comum. Eu vi Miguel empurrando seu carrinho e disse, "Olá", como sempre fazia, lembra Mitchell. Ele parecia completamente normal.
Não havia absolutamente nada que sugerisse que ele estava cometendo um crime. O roubo de Miguel foi concluído às 3h27, quando ele transportou com sucesso os contêineres de fichas para uma doca de carga, onde seu veículo pessoal estava estacionado. Toda a sequência criminosa, desde a entrada na área segura até o carregamento das fichas em sua van, levou exatamente 23 minutos. Miguel executou seu plano sem falhas, admite a ex-agente do FBI Maria Santos. Se ele tivesse parado por aí e convertido as fichas em dinheiro com sucesso, este poderia ter sido o crime perfeito. Às 3h45, Miguel registrou sua saída e se afastou do Wynn Casino, carregando 38 milhões em fichas roubadas. Atrás dele, as câmeras de segurança haviam registrado todos os seus movimentos, mas a filmagem não mostrava nada mais do que um faxineiro realizando suas tarefas de rotina. Levaria quase 5 horas para que alguém percebesse que o maior roubo interno da história de Las Vegas acabara de ocorrer. O roubo de 38 milhões de dólares em fichas de cassino poderia ter passado despercebido por dias, se não fosse por um procedimento de auditoria de rotina que ocorria todas as manhãs às 8 horas. A controladora financeira do cassino, Patrícia Valdez, chegava ao seu escritório para iniciar a reconciliação diária do inventário de fichas. Um processo projetado para garantir que as atividades do dia anterior tivessem sido devidamente registradas. A reconciliação do inventário de fichas é um dos procedimentos de controle mais importantes nas operações de cassino, explica Valdez. Precisamos prestar contas de cada ficha em circulação, da menor denominação às peças de maior valor. Qualquer discrepância desencadeia uma investigação imediata. A rotina de Valdez começava com a revisão dos registros de computador. As mesas de jogo relatavam as fichas distribuídas, os caixas relatavam as fichas trocadas e o armazenamento seguro relatava as fichas guardadas durante a noite. A primeira indicação de um problema veio quando Valdez tentou reconciliar os registros de armazenamento noturno com o inventário físico. De acordo com os registros do computador, 6 contêineres de fichas de alto valor deveriam estar em armazenamento temporário. Quando fui verificar a presença física dos contêineres, eles não estavam lá, lembra Valdez. Minha primeira suposição foi que alguém os havia movido para uma área de armazenamento diferente, sem atualizar os registros. Valdez passou a hora seguinte procurando em várias áreas seguras. Quando nenhuma explicação razoável surgiu, ela contatou o diretor de segurança do cassino, David Chen, às 9h15. A ligação de Patrícia foi o começo do pior dia da minha carreira profissional, lembra Chen. Quando ela me disse que 38 milhões em fichas estavam desaparecidos, minha primeira reação foi de incredulidade. Um roubo dessa magnitude de uma área segura parecia impossível. Chen imediatamente enviou pessoal de segurança para realizar uma busca abrangente. A busca revelou que os contêineres não estavam em lugar nenhum. Mais alarmante, o exame da área de armazenamento original revelou evidências de arrombamento. As fechaduras industriais haviam sido cortadas com alicates e os selos de segurança removidos. No momento em que encontramos evidências de arrombamento, sabíamos que estávamos lidando com um grande roubo, explica Chen. Imediatamente implementamos procedimentos de bloqueio total e contatamos a polícia. Às 10h30, Chen autorizou uma revisão completa das filmagens de segurança da noite anterior, focando no período em que os contêineres estariam vulneráveis. A equipe de revisão começou a procurar por qualquer atividade incomum entre meia-noite e 6 da manhã. O avanço veio quando a analista Jennifer Lowe revisou as imagens dos corredores de serviço. As câmeras mostravam claramente Miguel Sanos entrando na área segura às 3h04 e saindo 23 minutos depois, com seu carrinho parecendo significativamente mais pesado. Quando vimos Miguel na filmagem, nossa primeira reação foi de alívio, lembra Lu. Pensamos que ele poderia ter testemunhado o roubo. Demorou vários minutos até percebermos que Miguel era o ladrão. Imagens adicionais mostraram Miguel transportando seu carrinho e, finalmente, carregando os contêineres em um veículo pessoal. A filmagem foi devastadora por ser tão clara e abrangente, explica o agente especial do FBI, Robert Park, que foi chamado para investigar. O crime de Miguel foi completamente documentado do início ao fim. Podíamos ver exatamente o que ele fez e quando. Ao meio-dia de 9 de janeiro,
A polícia havia identificado Miguel Sanos como o principal suspeito. Mas Miguel e os 38 milhões de dólares em fichas haviam desaparecido completamente. Miguel teve aproximadamente 8 horas entre a conclusão do roubo e nossa identificação, explica o agente Park. Em um caso como este, 8 horas é uma eternidade. Se alguém planejou sua fuga adequadamente, 8 horas é mais do que suficiente para desaparecer para sempre. A investigação sobre o desaparecimento de Miguel Sanos se tornaria uma das mais extensas caçadas humanas da história do FBI. Quando os agentes do FBI chegaram ao apartamento de Miguel Sanos, em Henderson, às 2h30 da tarde de 9 de janeiro, encontraram evidências de um desaparecimento tão cuidadosamente orquestrado que sugeria meses de planejamento. O apartamento estava completamente vazio, não apenas de pertences pessoais, mas de qualquer evidência de que Miguel já tivesse morado ali. O apartamento de Miguel parecia ter sido higienizado por uma equipe de limpeza profissional. Lembra a agente do FBI, Maria Santos. Não havia impressões digitais, documentos pessoais, fotografias, nada que pudesse fornecer pistas. A investigação revelou que Miguel vinha eliminando sistematicamente suas conexões com sua vida anterior por meses antes do roubo. Ele havia fechado contas bancárias, cancelado assinaturas, vendido móveis e encerrado contratos de aluguel. Tudo sob o pretexto de simplificar sua situação financeira durante a crise médica de sua família. Miguel disse a todos que estava cortando despesas por causa das contas médicas de Helena, explica seu ex-vizinho, Carlos Rodrigues. Parecia completamente razoável na época. Não tínhamos ideia de que ele estava se preparando para desaparecer. A descoberta mais chocante veio quando os agentes contataram a esposa de Miguel, Helena. Ela revelou que Miguel havia dito que planejava trabalhar turnos extras em janeiro. Ela não esperava ter notícias dele por vários dias e não tinha ideia de que ele havia cometido algum crime. A reação de Helena nos convenceu de que ela não tinha conhecimento dos planos de Miguel, explica a agente Santos. Ela ficou genuinamente devastada. Quaisquer que fossem suas motivações, ele havia protegido sua família, mantendo-os completamente ignorantes de suas atividades criminosas. A investigação da rota de fuga de Miguel começou rastreando os movimentos de seu veículo. Câmeras de trânsito mostraram a van de Miguel viajando para o leste, em direção à fronteira da Califórnia. Mas a pista esfriou em um posto de gasolina perto de Barstow. O plano de fuga de Miguel demonstrou um entendimento sofisticado de detecção e evasão de vigilância, explica a especialista em rastreamento de fugitivos, doutora Jennifer Lowe. Ele usou vários veículos, evitou rodovias principais e escolheu rotas que minimizariam sua exposição a câmeras. A van abandonada forneceu evidências cruciais. Escondidos no veículo, os investigadores encontraram mapas detalhados de rotas para o México e materiais de pesquisa sobre países sem tratados de extradição com os Estados Unidos. Miguel claramente pesquisou extensivamente suas opções de fuga, explica o agente Park. Ele entendia a diferença entre evasão temporária e desaparecimento permanente. Mais preocupante para os investigadores foi a descoberta de que Miguel havia pesquisado métodos para converter as fichas de cassino em moeda utilizável. Suas buscas no computador revelaram uma extensa investigação sobre mercados de jogos de azar clandestinos e operações internacionais de lavagem de dinheiro. Converter 38 milhões de dólares em fichas de cassino em dinheiro é quase tão desafiador quanto roubá-las, explica a especialista em crimes financeiros, doutora Patrícia Shen. Miguel precisaria de acesso a redes criminosas especializadas. A investigação revelou que Miguel havia feito contato com vários indivíduos conhecidos pela polícia como facilitadores de operações de lavagem de dinheiro. Registros telefônicos mostraram comunicações com suspeitos em Los Angeles, Cidade do México e Macau. Miguel não estava apenas planejando desaparecer com as fichas, explica a agente Santos. Ele havia identificado potenciais compradores e métodos de conversão. Isso sugeria um nível de sofisticação criminal que não tínhamos atribuído a ele inicialmente. À medida que a investigação se expandia, os agentes federais perceberam que não estavam perseguindo apenas um funcionário de cassino, mas alguém que havia passado meses desenvolvendo um abrangente empreendimento criminoso. A busca do FBI por Miguel Sanos rapidamente se expandiu para uma das investigações de fugitivos mais extensas da história recente, envolvendo múltiplas agências federais e cooperação internacional. A investigação de Miguel Sanos tornou-se um caso prioritário
tanto pela escala do roubo quanto pelas implicações para a segurança dos cassinos em todo o país, explica o diretor de crimes financeiros do FBI, Davi Torres. Se um faxineiro pôde roubar 38 milhões de dólares, todos os cassinos na América precisavam reavaliar seus procedimentos de segurança interna. A investigação começou com procedimentos padrão, mas essas abordagens convencionais rapidamente se mostraram inadequadas. Miguel antecipou todas as técnicas de investigação padrão que normalmente usamos, admite ao agente Santos. Ele eliminou sua pegada financeira, cortou suas conexões sociais e criou múltiplas camadas de engano. O avanço na investigação veio da análise da pesquisa de Miguel sobre operações de conversão de fichas. Especialistas em crimes financeiros do FBI identificaram padrões em suas buscas na internet. As buscas de Miguel no computador revelaram que ele estava pesquisando cassinos clandestinos em Macau, que se especializam em converter fichas roubadas de cassinos americanos, explicou o analista de crimes cibernéticos Dr. Michael Rodrigues. Isso nos deu alvos específicos para monitorar. A cooperação internacional tornou-se crucial quando os investigadores descobriram que Miguel provavelmente havia transportado as fichas roubadas através de fronteiras internacionais. As autoridades de jogos de Macau, trabalhando com agentes do FBI, começaram a monitorar estabelecimentos de jogos clandestinos. Macau representa a maior economia de jogos de azar do mercado cinza do mundo, explica o especialista internacional em jogos Robert King. A investigação revelou que Miguel havia feito contato com uma organização criminosa conhecida como Sindicato do Dragão Dourado, especializada em lavar fichas de cassino roubadas através de operações de jogos clandestinos no Sudeste Asiático. O Sindicato do Dragão Dourado opera uma rede de cassinos clandestinos que atende especificamente a criminosos, explica a agente da DEA, Jennifer Park. Eles normalmente cobram uma comissão de 30% a 40%, mas garantem anonimato completo. Agentes do FBI, trabalhando com parceiros internacionais, começaram a monitorar as operações conhecidas do Dragão Dourado em Macau, Hong Kong e Manila. Estávamos essencialmente conduzindo uma caçada humana global por alguém que havia roubado fichas de cassino no valor de mais do que o PIB de alguns países pequenos, explica o agente Torres. A operação de vigilância em Macau rendeu pistas promissoras quando informantes relataram que um homem parecido com Miguel havia sido visto em vários cassinos clandestinos. O relatório sugeria que Miguel estava tentando converter suas fichas roubadas gradualmente para evitar chamar a atenção. Converter 38 milhões de dólares em fichas requer um tempo considerável e múltiplas transações, explica a especialista em lavagem de dinheiro, doutora Patrícia Valdez. Miguel não podia simplesmente entrar em um cassino clandestino e trocar tudo de uma vez. Mas à medida que a investigação continuava, os agentes começaram a suspeitar que a sofisticação de Miguel ia além do que imaginavam. Em novembro de 2019, quase um ano após o roubo, Miguel Sanos surpreendeu os investigadores ao sinalizar de Macau que queria se render. Estávamos o perseguindo como um fugitivo, mas ele estava se oferecendo para se entregar sob condições, lembrou a agente do FBI Maria Santos. Sua vida no submundo havia se tornado perigosa e sua família em casa estava sofrendo. Desaparecimento não significa fuga, observou a doutora Anângela Rodrigues. Miguel queria imunidade para sua esposa, privacidade para seus filhos e a chance de trocar informações sobre as redes criminosas às quais se juntara. Essa informação era ouro, relatos detalhados de operações internacionais de lavagem de fichas que a polícia perseguia há décadas. Os promotores agora enfrentavam um dilema: puni-lo totalmente ou usar sua cooperação. Após meses de negociações, Miguel se rendeu no consulado dos Ninimas em Hong Kong em 14 de fevereiro de 2020. A caçada terminou silenciosamente. O faxineiro que virou ladrão retornou não apenas como um criminoso, mas como uma testemunha valiosa contra o crime global. Em novembro de 2019, quase um ano após o roubo, Miguel Sanos chocou os investigadores ao sinalizar, através de contatos em Macau, que queria negociar sua rendição. A agente do FBI Maria Santos lembra: nós o perseguíamos como fugitivo, mas ele estava, essencialmente, se oferecendo para se entregar sob condições. Seus motivos eram complexos.
A vida no submundo do crime havia se tornado perigosa, e sua família nos Estados Unidos enfrentava as consequências de suas ações. Desaparecimento não significa fuga, observou a especialista em comportamento Donora Ângela Rodrigues. Miguel não havia sido pego, mas sua família estava pagando o preço. As negociações foram complicadas pela jurisdição. Macau exigia cooperação diplomática formal. O processo envolveu o FBI, o Departamento de Estado e as autoridades chinesas. As exigências de Miguel revelaram sua mudança de prioridades. Imunidade para sua esposa, privacidade para seus filhos e a chance de compartilhar informações sobre os grupos criminosos que havia encontrado. Essa inteligência se mostrou inestimável. Miguel descreveu redes internacionais de lavagem de fichas que a polícia não conseguia penetrar há décadas. Ele se tornou um trunfo inesperado, disse o especialista em crime organizado Dr. Michael Torres. Os promotores agora enfrentavam um dilema: buscar as penas máximas ou aproveitar sua cooperação. Após 3 meses de negociações, um acordo foi alcançado. Em 14 de fevereiro de 2020, Miguel se rendeu no consulado do Simoa, em Hong Kong. A caçada humana internacional havia terminado. Foi anticlimático, mas um alívio, refletiu a agente Santos. Miguel retornou aos Estados Unidos, não mais apenas como um faxineiro que virou ladrão, mas também como uma testemunha contra algumas das organizações criminosas mais sofisticadas do mundo. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, para nunca perder o próximo.